Uma boa noite a todos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, a Frei Fabiano, que possamos, Senhor, mentalizar a todos os sofredores, todos que estão nos leitos de dores, nos hospitais, nos asilos, que possamos, Senhor, vibrar amorosamente por todos aqueles que sofrem, quer do corpo, quer da alma, que possam receber o alívio, a consolação em seus corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Onde cada dia nos dai hoje, perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, a melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicar-vos à sua família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Aqui vem uma lição para a gente sobre a melancolia. Quantas vezes nos vemos em situações em que não nos sentimos esperançosos, caímos no desânimo, acreditamos que não teremos soluções para os nossos problemas, acreditamos que não há como buscar uma vida melhor aqui na Terra. Precisamos nesse momento então compreender qual é a missão da nossa encarnação, por que nós estamos aqui na Terra. Muitas vezes esse abatimento vem da aspiração que o nosso espírito tem por liberdade, e essa liberdade ela é conquistada com o nosso desencarne, quando estivermos na pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não chegar a nossa hora, precisamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Precisamos buscar
dentro de nós o sentido da nossa existência aqui. Seja no ambiente familiar, os nossos maiores desafios de reconciliação, de perdão, de reconquista, seja no trabalho, na profissão, no trabalho espiritual, no comprometimento com a caridade, com o amor ao próximo. Todos temos uma missão, todos temos uma razão de estar aqui. Sabemos que diante das dificuldades, diante das provas, nosso espírito se abate, buscando ali a felicidade que naquele momento não encontramos, no momento de expiação, no momento de dor. É nesses momentos que nós precisamos elevar o pensamento a Deus e recomeçar, buscar o sentido da vida e lutarmos dia a dia para cumprir essa missão. Porque após a missão cumprida, após tudo o que tivemos que fazer aqui for realizado, e quando Deus nos permitir, será nossa hora da volta, a hora que voltaremos aos amigos que nos esperam na pátria espiritual. Mas antes precisamos trabalhar, precisamos nos dedicar, precisamos buscar a boa vontade, o bom ânimo sempre que o abatimento nos visitar. É comum nos sentirmos assim de vez em quando, mas não é comum nos sentirmos assim todos os dias. Essa melancolia diária compromete a nossa missão aqui na Terra. Não sairemos bem-sucedidos se não tivermos feito com coragem tudo o que nos cabe fazer, com determinação, com boa vontade. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem que nos encoraja, chama-se Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus. Mateus. Não conserve lembranças amargas. Viste o sonho desfeito? Escutaste a resposta de fel? Suportaste a deserção dos que mais amas? Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padeceste desilusão? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaça-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deixa fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Como disse, bem nos ensinou Jesus, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. É preciso recomeçar a cada dia. É preciso buscar aí um novo recomeço. A natureza nos mostra que recomeça a cada manhã com o nascer do sol, com a chegada das estações do ano. A água nos mostra quantos ciclos existem na natureza. De vapor, se transforma em nuvem e volta a chover e volta a regar as plantas.
e volta a trazer fonte de energia a nós seres humanos. Assim é a vida que nos apresenta. Nem sempre estaremos felizes, alegres, mas temos que recomeçar a cada dia. Na Terra existem momentos, como os ciclos da água. Os momentos de chover são as provas, são as dificuldades que temos que passar para evoluir. Mas também, quando vem o sol, vem aqueles momentos de alegria, que também temos aqui na Terra, momentos de felicidade, que sabemos aproveitá-los, buscando ali nos alimentarmos para quando as provas chegarem estivermos fortalecidos. Recomeçar é uma tarefa que Deus nos pede sempre, sempre nos dando a oportunidade de reencarnar, de reconciliar, de reprogramar. É oportunidade divina, mas cabe a nós não desperdiçar cada oportunidade que Deus nos apresenta a cada novo dia, que possamos aproveitar cada nascer do sol, cada chuva, cada tempestade, cada nascer das flores, identificando em nós o que é preciso modificar, identificando em nós quando o desânimo nos abater, procurarmos ali nos reerguer, recomeçar, esquecendo as amarguras, esquecendo as dificuldades, nos alimentando com os ensinamentos de Jesus. Que possamos aproveitar cada oportunidade. Já perdemos muito tempo na nossa caminhada como espírito. Precisamos, a partir de agora, com esses conhecimentos tão sublimes que a doutrina nos oferece, não desperdiçar mais nenhum momento de evoluir, de recomeçar. Que possamos aí ter uma semana tranquila, serena e produtiva. Boa noite a todos. Vamos refletir juntos na noite de hoje sobre sentimentos que carregamos e é preciso que os identifiquemos para buscar as formas de combatê-los se for o caso. Um dos sentimentos que muito nos transtornam é a culpa. Vamos ver então um texto de Joana de Ângeles sobre a culpa no livro Conflitos Existenciais. A psicologia da culpa. Duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Esse procedimento preexiste à vida física, porque originário na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o próximo que gerou conflito de consciência. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência, produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente.
Quando isto ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Normalmente, exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta, sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores quando frustrados, que lhes transmitem a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmos agradam, em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões piegas nas quais se afirmam: já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes sem que deixem de ser realmente crianças. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversas culpas. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos, em atitude igualmente infantil de suborno emocional, a fim de os distrair, em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Apesar de pretender se tornar independente o educando, invariavelmente ele cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar-se sofrimentos.
Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem à pusilanimidade, à incoerência de natureza moral. Não se pode concordar com tudo, e ipso facto, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico. Certamente, a maneira de expressar opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa, que passam a zurzir o indivíduo na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Entretanto, merece considerar que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, esta começa a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Os adultos imaturos, no entanto, diante deste comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente de seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. A culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente. As lamentáveis consequências da culpa não liberada. A culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se homilia. Os conflitos e as mesquinhezes dos sentimentos nutrem-se da presença da culpa, levando a estertores agônicos aquele que lhe sofre a injunção. Acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não, infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre é empurrado para a depressão. Vezes, porém, outras apresentam-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-la através de escusas e de justificações indevidas. Assevera-se nessa conduta que é normal errar, e sem dúvida o é, mas não permanecendo em contínua postura de equívocos, prejudicando outras pessoas sem o reconhecimento das atitudes infelizes que devem sempre ser recuperadas. Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança.
tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimentos necessários à reparação. A infância conflituosa, não poucas vezes, induz o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais ou dos mestres. Isso ocorre como catarse liberadora do desgosto. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foram dirigidos a ira e o desejo de esforço, a culpa instala-se automaticamente no enfermo, provocando arrependimento e dor. Determinados acontecimentos têm lugar não porque sejam desejados, mas porque sucedem dentro dos fenômenos humanos. Entretanto, a consciência aturdida aflige-se e procura mecanismo de autopunição, encontrando na culpa a melhor forma de descarregar o conflito. Quando um acidente, alguém morre ao lado de outrem que sobreviveu, em caso deste não possuir estabilidade emocional, logo se refugia na culpa de haver tomado lugar na vida que pertencia ao que sucumbiu, sem dar-se conta de que sempre teve igualmente direito à existência. Tal comportamento mórbido castra muitas iniciativas e desencadeia outros processos autopunitivos de que a vítima não se dá conta. O arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações mediante os resultados decorrentes, torna-se na consciência de culpa uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração, a autocompaixão, quando seria mais correto a liberação do estado emocional mediante a reparação, se e quando possível. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. À medida que é introjetada, porém, a culpa assenhoreia-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa, gerando perturbações emocionais, pode induzir a comportamentos doentios e atitudes criminosas, em face de repressões da agressividade, de sentimentos negativos incapazes de enfrentamentos claros e honestos, que empurram para a traição, para os abismos sombrios da personalidade. Porque se nutre dos pensamentos atormentadores, o indivíduo sente-se desvalorizado e aflige-se com ideias pessimistas e desagradáveis, acreditando-se desprezíveis. Algumas personalidades de construção frágil escorregam para ações mais conflitivas. Então, repetindo, acreditando-se desprezíveis, algumas personalidades de construção frágil escorregam para ações mais conflitivas. Nos criminosos seriais, por exemplo, a culpa inconsciente propele-os a novos cometimentos homicidas, além do inato impulso psicopata e destrutivo que lhes anula os sentimentos e a lucidez em torno das atrocidades cometidas. Portadores de fragmentação da mente, permanecem incapazes de uma avaliação em torno dos próprios atos. Podem apresentar-se gentis e atraentes, conseguindo desta forma conquistar as suas futuras vítimas, antegozando, no entanto, a satisfação da armadilha que lhes prepara, estimulando-os ao golpe final. Bloqueando a culpa, saciam-se por breve tempo na aflição e no desespero de quem leva à consumpção. Quanto maior for o pavor
de que o outro demonstra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. A fúria sádica explode em prazer mórbido e cessa até nova irrupção. Processos de libertação da culpa. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Sem ela, perder-se o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos liberadores da culpa. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Tratando-se de culpa que remanesce no inconsciente, procedente de existência passada, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos, ensejando-se trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso propiciador do equilíbrio e o libertador da carga conflitiva. Ignorando-se-lhe a procedência, não se lhe impede a presença em forma de angústia, de insegurança, de insatisfação, de ausência de merecimento a respeito de tudo de bom e de útil quanto sucede. Assim mesmo, o esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo afligente. É comum que o sentimento de vergonha se instale no período infantil, quando ainda não se tem ideia de responsabilidade de deveres, mas se sabe o que é correto ou não para praticar. Não resistindo ao impulso agressivo ou à ação ilegítima, logo advém a vergonha pelo que foi feito, empurrando para fugas psicológicas automáticas que irão repercutir na idade adulta, embora ignorando-se a razão, o porquê. A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Somente a decisão de permitir-se herança perturbadora que permanece, somente a decisão de permitir-se herança perturbadora que remanesce do período infantil, superando-a, torna possível a conquista do equilíbrio, da autossegurança, da paz. A saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento, que avalia a qualidade das ações e permite as reparações quando equivocadas e o prosseguimento delas quando acertadas. Doutrina abençoada é essa que, além de nos descortinar o mundo invisível aos nossos olhos mortais, nos ajuda num trabalho de autoconhecimento, nos favorecendo a catarse tão importante para nos liberar dos complexos de culpa.
Antes de todas as disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o Espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser, concitando a autoencontro, a autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. E ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave. Nesses casos, urge o concurso da ciência espírita com as terapias profundas que dispõe e, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas, sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas. Vamos então, com essas reflexões, vamos rogar a Deus que nos auxilie nos bons propósitos de buscar o que há de melhor em nós. Com muita confiança, agradeçamos ao Pai. Tenhamos uma noite de paz.